Eu recebi uma pergunta muito interessante que eu quero responder hoje aqui e também comentar sobre algo que eu ouvi ontem aqui no Templo de Salomão. Um comentário que eu não pude deixar passar. E um milagre que é muito subestimado, na verdade, o maior milagre da Bíblia, que é talvez o mais subestimado de todos. Vamos lá à pergunta. A pergunta que eu recebi ontem, aliás, esses últimos dias, diz assim: como é ter o Espírito Santo? Muito interessante essa pergunta. Simples, curta, direta, mas muito interessante. Como é ter o Espírito Santo? E isso me leva a esse maior milagre da Bíblia, o mais subestimado, porque quando se fala em milagre, normalmente se pensa no paralítico andando, o cego enxergando, o leproso sendo limpo, etc. Então, quando se pensa em milagre na Bíblia, se pensa em algo sobrenatural, que tem como benefício o resolver um problema físico, material da pessoa que recebe o milagre. E, sem dúvida, a Bíblia está cheia de milagres assim. Porém, o maior milagre de todos não são esses. O maior milagre de todos na Bíblia não foi o mar vermelho se abrir, Elias orar e o fogo descer do céu. Esses não foram os maiores milagres. O maior milagre da Bíblia é o milagre da regeneração do homem interior, da pessoa interior, que acontece quando o Espírito Santo vem sobre alguém. Esse é o maior milagre. É o milagre que vai além de uma prosperidade. A pessoa estava na miséria e de repente recebeu o milagre, como a multiplicação dos pães e peixes, e comeu ali, saciou a sua fome. Esse milagre atendeu uma necessidade do momento. Mas o milagre do Espírito Santo, ele resolve não um problema do momento, um problema físico. Ele resolve a vida da pessoa nesta terra e por toda a eternidade. O milagre do Espírito Santo ele é o maior porque ele trata da alma, ele cura a alma da pessoa. E ele prepara a pessoa para a eternidade. O Espírito Santo ele é como um depósito. Você sabe, quando você compra um carro, normalmente um patrimônio, um bem de grande valor, normalmente se dá um depósito para segurar aquele bem, não é? Para que ninguém mais compre aquilo. Você vai numa loja, tem lá o carro disponível e o vendedor fala para você: olha, para você garantir esse aqui, eu não vender para mais ninguém, você me deixa um depósito hoje e depois a gente trata do restante. Então você já passa lá um valor e aquele valor é o depósito que segura o carro para você. Depois você está com o depósito garantindo que você vai voltar e vai pagar o restante. O Espírito Santo é este depósito que Deus nos dá para garantir que nós somos dele e que ninguém mais vai nos tocar. E que ele vai voltar para nos buscar. Ele vai nos levar por inteiro para estar com ele por toda a eternidade. Mas até que isso aconteça, ele nos dá, digamos, uma prévia do céu, uma experiência prévia de como é o céu, de como é viver com Deus. Imagine, na eternidade, a salvação envolve viver com Deus para sempre. Nós vamos viver com Deus para sempre. Mas antes disso, Deus vem viver com a gente, através do Espírito Santo. Então ele nos dá essa prévia do céu. E isso é muito difícil descrever em palavras, por isso que eu disse que a pergunta é muito interessante, como é ter o Espírito Santo, porque você descrever como é viver com Deus o tempo todo dentro de você, é difícil explicar para quem nunca teve isso. Não é? O que a gente pode falar, eu vou tentar aqui descrever um pouco sobre isso e quem sabe dar a você a água na boca para você procurar esse maior milagre. Mas antes de eu falar como é ter o Espírito Santo,
vamos falar como não é ter o Espírito Santo, porque o que eu ouvi ontem aqui no Templo de Salomão, durante o testemunho de uma jovem, ela falava como, a partir dos 13 anos de idade, ela sofreu uma grande decepção amorosa, já nasceu num lar conturbado, e aí sofreu uma grande decepção amorosa aos 13 anos de idade, que a levou a uma profunda depressão. Um transtorno afetivo bipolar foi o diagnóstico que os médicos deram para ela depois de alguns anos. E esse transtorno, depressão, ansiedade, pânico, etc., que ela tinha, fez com que ela tentasse o suicídio aos 14 anos. Ela vivia tomando remédios, se não me engano, eram 13 comprimidos diferentes por dia. E, assim, uma vida atormentada, totalmente atormentada. Mas ela frequentava uma determinada denominação evangélica que dizia para ela que ela tinha o Espírito Santo. Mesmo naquele estado mental, emocional, espiritual, ela acreditava que ela tinha o Espírito Santo. Por quê? Porque na igreja foi falado para ela, porque muitos cristãos pensam que crer em Jesus é sinônimo de ter o Espírito Santo. Se fosse assim, o diabo tinha o Espírito Santo, porque ele crê em Jesus. Mas as pessoas, eu não sei por que cargas d'água, é o próprio Satanás mesmo que, tentando mentir, tentando enganar as pessoas, as levam a concluir que, porque elas foram na igreja um dia, levantaram a mão lá quando o pastor chamou diante do altar, elas levantaram a mão, aceitaram Jesus, elas são levadas a acreditar e crer que aquilo ali já foi o Espírito Santo está na vida dela. Então, a pessoa passa a dizer que tem o Espírito Santo, quando, na verdade, a vida dela é o retrato de um espírito, mas não santo, um espírito diabólico. Porque é impossível que uma pessoa tenha o Espírito Santo. Se você ler lá, por exemplo, em Gálatas, capítulo 5, e a partir do versículo 22, você vê lá, o fruto do Espírito Santo é, primeiro, amor. Eu te pergunto, como é que uma pessoa que tem o fruto do amor, do mais verdadeiro, puro amor dentro dela, vai ficar mal porque sofreu uma desilusão amorosa? Como é que pode? Como é que pode o amor do namorado, de um ex-namorado, ser maior do que o amor do Espírito Santo dentro dela? Segunda virtude do Espírito Santo, alegria. Como é que pode uma pessoa ter o Espírito Santo que traz alegria, viver na profunda tristeza que a depressão traz? Como é que pode? É claro que quem tem o Espírito Santo sente-se triste como qualquer ser humano que é de carne e osso. Pontualmente, você recebe uma má notícia, você fica triste. Mas isso não se torna o seu estado natural. O seu estado natural não é de tristeza, é de alegria, como está escrito aqui. Terceira virtude do Espírito Santo, paz. Como é que pode uma pessoa que tem paz querer se matar? A pessoa quer se matar, a própria definição do suicídio é parar o tormento, é parar o sofrimento. A pessoa está sem paz, por isso ela tenta o suicídio. Ela pensa no suicídio, ela pensa na morte o tempo todo. Ora, então eu não vou nem continuar aqui, porque são outras várias virtudes, mas nada que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa coaduna com o que essa jovem experimentava durante vários anos da sua juventude. Quando ela veio e ouviu a verdade, que na verdade o que tinha dentro dela não era o Espírito Santo, mas um espírito demoníaco, e foi liberta desse espírito demoníaco, de fato recebeu o Espírito Santo, acabaram aqueles problemas. Quer dizer, então como é ter o Espírito Santo? Respondendo a pergunta, já está aqui. Você ter o Espírito Santo envolve você ter paz, você ter alegria, você ter o amor de Deus em você, então você não vive com ódio, com mágoa no coração, você não vive com sentimentos ruins contra as pessoas, você não vive se entregando à raiva, o Espírito Santo te dá domínio próprio,
para você controlar o seu temperamento, então você não vive com explosões de temperamento. Você não é uma pessoa materialista, uma pessoa que só se preocupa com as coisas dessa terra, dessa vida, desse mundo. Quando uma pessoa é mundana, ela é o contrário de quem é espiritual, pois a pessoa espiritual pensa nas coisas espirituais, persegue as coisas espirituais, e o mundano persegue as coisas mundanas. O carnal persegue as coisas carnais. Então, ter o Espírito Santo é você ter um pedacinho de Deus dentro de você, que traz todos os princípios e virtudes de Deus para a sua vida. Então, é impossível uma pessoa que tem o Espírito Santo mentir, porque o caráter de Deus é a verdade. É impossível que uma pessoa que tem o Espírito Santo seja uma pessoa agressiva, uma pessoa que fica guardando mágoa, rancor, uma pessoa tinhosa, vingativa. Nada disso tem a ver com o Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele transforma o nosso interior. Então, como é ter o Espírito Santo? As minhas palavras, como eu disse, não alcançam, não fazem justiça a tudo que o Espírito Santo é e faz dentro da gente. Mas eu garanto a você, ter o Espírito Santo não tem nada a ver com você ser uma pessoa religiosa. Pelo contrário, o Espírito Santo nos liberta da religiosidade. Ter o Espírito Santo não tem nada a ver com ser uma pessoa comum, como qualquer uma deste mundo, uma pessoa que segue as modas desse mundo, segue os embalos, segue as tendências desse mundo, porque o Espírito Santo, ele satisfaz a nossa vida de tal forma que nós não precisamos de nada mais, nada, absolutamente nada. Tudo que vem depois do Espírito Santo na nossa vida é bônus. Bônus. Ele nos dá direção, nos dá orientação, ele é o próprio guia que Deus nos dá para nos guiar nesta vida turbulenta que nós trilhamos aqui. Então, ter o Espírito Santo, se você quiser saber mais a esse respeito, leia a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus, especialmente no Novo Testamento. E o Espírito Santo é promessa de Deus para quem crê e entrega a sua vida a Ele e vive na obediência a Ele. Todos podem ter o Espírito Santo, todos os que se entregam a Deus e vivem na obediência à palavra dEle podem ter o Espírito Santo, inclusive você. Mas, por favor, tenha muito cuidado com as imitações baratas. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.